Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Direito no Brasil. 22 horas e 34 minutos, 2 de dezembro de 2022. Nós não estamos acostumados a fazer live essa hora da noite aqui no canal Direito no Brasil. Mas é uma situação urgente, é uma situação peculiar, que eu quero trazer aqui algumas informações para vocês a respeito de uma reviravolta aí acerca do que está acontecendo em virtude de um parecer do subprocurador do Ministério Público Militar, Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, que nós vamos ler esse relatório do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, pois ali tem toda a base legal a respeito do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer mais à frente. Talvez esteja aí um motivo pelo qual o presidente da República esteja em silêncio. Em certo momento aqui no canal Direito do Brasil eu falei que o silêncio do presidente da República me passava a impressão de que ele não estava a fim de contaminar o processo com as questões políticas. Eu falei isso aqui no canal em determinado momento para vocês. Então, hoje eu fiquei sabendo, agora à noite, eu fiquei sabendo através do canal Momento Conservador, do meu querido advogado Paulo Papini, um abraço ao Paulo Papini, fiquei sabendo através de uma live dele a respeito deste documento. Depois ele também me encaminhou via WhatsApp. O Brasil Sem Medo publicou uma matéria a respeito deste assunto, mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais acerca desse tema com vocês e ler com vocês este relatório. Pois ali demonstra nitidamente que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele já assinou um ato de garantia da lei e da ordem e está em vigor neste momento. E também esse subprocurador do Ministério Público, subprocurador-geral da Justiça Militar, subprocurador do Ministério Público Militar, desculpe, o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ele deixa bem claro ali os supostos crimes que estão sendo cometidos, que estão em curso neste momento. E talvez aí esteja também, como é que eu vou dizer, o jogo jurídico e aonde está as 4 linhas do próprio presidente da República. Isso vai começar a pipocar nas redes sociais, em canais no YouTube. Dificilmente a imprensa, o consórcio, a imprensa dita profissional, ela vai trazer a público este documento. Este documento foi emitido no dia 25 de novembro, tá? Então não é um documento de agora, mas ele começa a vazar neste momento. Um documento muito importante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, eu peço por gentileza que você compartilhe aqui essa nossa live da noite. Eu peço que você faça isso para que a gente possa levar essa informação ao maior número de pessoas. Eu sempre disse aqui no canal e repito, toda ação precede de um convencimento das massas. É preciso demonstrar para as pessoas, vivemos em um momento de muita narrativa, um momento de desinformação e de ocultação da informação, então é preciso que você compartilhe, é preciso que as outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então, eu vou dar um tempo aqui para você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, o pessoal que é lá no nosso grupo de Telegram aqui do canal, o link está na descrição aqui do nosso vídeo, já recebeu o link aqui, já está atento, já está chegando aqui na nossa live. Mas eu preciso que isso chegue a outras pessoas, ok? Então, sejam todos bem-vindos, boa noite, vamos com calma. São 22 horas, quase 23 horas, então nós não temos aqui pressa. É um documento curto, de 6 páginas, mas muito importante, muito bem escrito, muito bem fundamentado, onde mostra a garantia da lei e da ordem, o ato de intervenção militar, que todo mundo fala, que nada mais é do que garantia da lei e da ordem, que foi assinado pelo presidente da República e que está vigente neste momento, ok? Então, repetindo para quem está chegando, nós vamos tratar aqui de um relatório que foi apresentado ao Procurador-Geral da Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, escrito, documentado pelo subprocurador do Ministério Público Militar, o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ok? Então prestem bem atenção, tá? Vamos lá, porque nós temos muito aqui o que tratar deste assunto, lembrando que o presidente da República, em determinado momento, em uma de suas lives, em vários momentos, ele agradeceu ao ministro Barroso por ter convidado as Forças Armadas a participarem
da Comissão de Transparência Eleitoral. Para que as Forças Armadas pudessem participar dessa comissão, era necessário que o presidente da República, o chefe supremo das Forças Armadas, autorizassem as Forças Armadas a participar. E de que forma o presidente faz essa autorização? Através de uma intervenção militar, que é conhecida como intervenção militar, mas que, juridicamente, ela é a garantia da lei da ordem, GLO. E que, repito, está vigente neste momento, ok? Então, o presidente da República, até em determinado momento, fez uma espécie de chacota com o ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo: obrigado, Barroso, um beijo, obrigado por você nos convidar para a Comissão de Transparência Eleitoral. Bom, o presidente da República me parece que já estava alguns passos à frente de tudo isso, sabendo onde isso iria acabar, e ele precisava de uma solução para isso, e dentro das 4 linhas, dentro da questão constitucional, legal, ele parece que está muito bem fundamentado, com base nesse relatório do subprocurador do Ministério Público Militar. Perfeito? Então, eu já fiz aqui essa pequena introdução para que a gente possa entrar de fato no assunto. Tá? Então, vamos lá, que eu vou botar aqui na tela para vocês. Nós vamos fazer essa leitura juntos aqui, para vocês terem conhecimento. Eu sei que para alguns isso pode ser algo enfadonho, mala, uma coisa meio chata, porque trata de questões legais e etc. Mas é importante que você tenha esse tipo de conhecimento, até mesmo para entender o que está acontecendo e em virtude, claro, desta guerra de narrativas que a gente vive hoje, certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Esse aqui é o documento, portanto, do Ministério Público da União. Eu já verifiquei, realmente é o documento oficial. Você pode ver até pelo próprio site em que ele está postado. Depois vai ter um QR Code. Não é esse QR Code que está aqui na tela aqui de vocês. Esse QR Code aqui é do nosso Pix, mas depois, ao final deste documento, eu vou deixar o QR Code aqui deste documento. Você vai poder apontar o seu celular para o QR Code, você vai ter acesso a esse documento, que é um documento oficial do Ministério Público da União, Ministério Público Militar, Procuradoria-Geral de Justiça Militar, datado de Brasília, de 25 de novembro de 2022. Ok? Então vamos lá, deixa eu trazer aqui, porque tem a interferência, claro, tem a mão aí de senadores da República, isso é muito importante. Tá? Então, o subprocurador faz esse ofício, esse relatório, ao Procurador-Geral da Justiça Militar. Mais uma vez aqui eu quero agradecer ao canal Momento Conservador, ao meu querido Paulo Papini, pela brilhante live. Estava nervoso, ansioso, não podia falar a respeito, não podia revelar este documento ainda. No meio da live ele conseguiu autorização para revelar o documento, revelou o documento e nós estamos aqui a conversar. Então o furo é do Paulo Papini, lá do canal Momento Conservador e também do Brasil Sem Medo, do jornalismo do Brasil Sem Medo. Tá? Então, dado aqui as devidas referências e vamos ao documento. Muito bem. Senhor Procurador-Geral da Justiça Militar. Preliminarmente, o presente expediente, assinado pelos senadores Zequinha Marinho, Maílza Gomes, Guaraci Silveira, Jaime Campos, Chico Rodrigues, Eduardo Gomes, Lazier Martins, Eumano Ferrer, Stevenson Valentim, Plínio Valério, Roberto Rocha, Eliane Nogueira e Flávio Bolsonaro, foi encaminhado a este subprocurador-geral da Justiça Militar, narrando fatos, em tese, criminosos. No entanto, em um exame prefunctório, não se vislumbra adequação típica concreta pelas razões que serão demonstradas. Deve ser recebido, portanto, como narrativa de fatos que podem demandar atuação de órgãos do Ministério Público Militar junto às auditorias da Justiça Militar, notadamente a Procuradoria de Justiça Militar do Distrito Federal e também do Ministério Público Federal de primeiro e segundo graus, bem como nas instâncias extraordinárias. Antes de encaminhar o expediente a quem de direito, passo a organizá-los, a fim de que tenham o destino correto, separando a jurisdição castrense da comum. O expediente vem acompanhado de farta documentação. Bom, quando ele fala de jurisdição castrense, ele está falando do Superior Tribunal Militar e também dos tribunais e juízes militares, que compete a processar e julgar os crimes militares. Então prestem atenção, porque nós podemos estar diante de um crime militar em curso no Brasil, ok? É isso que esse documento está dizendo aqui, tá? Então, item 1, o expediente refere-se à possível prática de constrangimento ilegal, sem apontar os seus autores,
porque isso vai, obviamente, caber ao Ministério Público fazer a investigação para apontar quem são os autores deste constrangimento ilegal, de que teria sido vítima a equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, criada pela Portaria número 4.115/2022, de 2 de agosto de 2022, criado pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso. A base dessa narrativa assenta-se no não atendimento de diligências solicitadas pela equipe do Ministério da Defesa por ocasião da fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação. Sobre isso, devem conhecer, em princípio, os membros do Ministério Público Militar de primeiro grau, junto à Justiça Militar da União, a quem será enviado o presente expediente, mas com algumas observações que entendo importantes. Bom, então ele está aqui, vai fazer um relatório, vai trazer as informações, prestar as informações que ele entende cabíveis, bem como anexar os documentos, e ele pede para que o Ministério Público de primeiro grau ou a Justiça Militar da União que assumam esta investigação, ok? Em segundo lugar, a narrativa refere-se à possível interferência de empresas estrangeiras no processo eleitoral, que não pôde ser averiguada, visto que os militares da equipe supracitada não tiveram amplo acesso às informações relacionadas ao pleito eleitoral, ao contrário dessas empresas Big Techs, que, segundo alegam, mantêm parceria com a Justiça Eleitoral. Entendem neste aspecto, que deve haver investigação sobre possível crime contra a segurança externa do país, previsto no Código Penal Militar, artigos 142 a 145, tendo como suporte fático possível ataque cibernético, talvez mais ajustado ao que alegam seriam, em tese, os tipos dos artigos 154A ou 359N do Código Penal brasileiro. De qualquer forma, toda narrativa tem o mesmo fundamento, qual seja o embaraço sofrido pelos experts militares na realização da missão de fiscalização do sistema eletrônico de votação para o qual foram designados. Então, eu quero aqui só lembrar a todos vocês que esse daqui é um documento oficial, ok? Isso aqui não sou eu que estou inventando, isso aqui é um documento oficial, tá? Seguindo aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. O pessoal está falando o quê? Que está picotando, que está com som baixo. O Momento Conservador Papini está aqui comigo. Um abraço, querido. Obrigado por ter feito a live e obrigado por me mandar o arquivo, o documento, ok? Muito agradecido pelo teu carinho, pelo teu pronto atendimento, meu querido amigo. Agradecido mesmo. O som tá bom? Tá ok? Tá, então tá. Tem gente falando que o som tá baixo, eu acho que tem que aumentar um pouquinho o volume, porque pelo meu gráfico aqui o som tá ótimo. O som tá ótimo. Até pode estar estourando um pouquinho nos ouvidos das pessoas que estão com fone de ouvido, por exemplo. Mas vamos lá, vamos aos fundamentos aqui. A atuação das Forças Armadas em eleições vem prevista inicialmente no Código Eleitoral. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é questão de legislação. Então, quando nós tivermos nos deparando com as narrativas da velha imprensa, a gente tem que ter isso aqui em mãos, porque isso aqui é legislação. A atuação das Forças Armadas em eleições vem prevista inicialmente no Código Eleitoral. Artigo 23, compete ainda privativamente ao Tribunal Superior. Aí, nós estamos falando do inciso 14, requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem e para garantir a votação e a apuração. Por sua vez, a Lei Complementar 97/99, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, trata esta requisição como atividade subsidiária das Forças Armadas, classificando-a como atividade militar. Prestem atenção que ele grifa aqui. Artigo 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil na forma determinada pelo Presidente da República. Parágrafo 7º. A atuação do militar nos casos previstos nos artigos, e aí vai artigos e incisos aqui, bem como também de lei complementar, bem como também de Constituição Federal, Código Eleitoral e por aí vai. Além desse dispositivo, ressalta-se a Lei 13.844, de 13 de junho de 2019, que, ao estabelecer as atribuições dos órgãos do Executivo Federal, assim dispôs sobre o Ministério da Defesa. Artigo 27. Constituem áreas de competência do Ministério da Defesa, o inciso 16, atuação das Forças Armadas quando couber. Prestem atenção. A linha A,
na garantia da lei e da ordem, com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A linha B, na garantia da votação e da apuração eleitoral. O emprego de militares em garantia de votação e apuração ocorre em sede de garantia da lei e da ordem, em razão do que dispõe o artigo 5º do Decreto 3.897 de 2001, a seguir transcrito, que regulamentou a Lei Complementar 97 de 99. Artigo 5º. O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que deverá ser episódico, em área previamente definida e ter a menor duração possível, abrange, ademais da hipótese objeto dos artigos 3º e 4º, outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem, tais como as relativas a eventos oficiais ou públicos, particularmente os que contêm com a participação de chefe de Estado ou de governo estrangeiro e a realização de pleitos eleitorais, nesse caso, quando solicitado. E as Forças Armadas foram solicitadas. Dessa forma, o excelentíssimo senhor presidente da República editou o decreto, e aqui a intervenção militar, a garantia da lei e da ordem, conhecida juridicamente, portanto, como garantia da lei e da ordem, editou o decreto 11.172/22, autorizando o emprego das Forças Armadas nas presentes eleições como operação de GLO, dentro da classificação de atividade subsidiária, tal como estabelece a Lei Complementar 97 e 99, que a gente já tratou um pouco antes. Ok? O decreto, garantia da lei e da ordem, intervenção militar, como muitos chamam, por isso que eu sempre falei, olha, a intervenção militar que muitos pedem não vai acontecer dessa forma, é de forma diferente, está aqui, está diante de vocês. O decreto 11.172, de 11 de agosto de 2022, autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. O presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 15 da Lei Complementar 97, de 99, no artigo 23, caput, artigo 23, caput, inciso 14, e da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, decreta a GLO. Artigo 1º, que é muito importante. Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. As localidades e o período de emprego das Forças Armadas, o artigo 2º, das Forças Armadas serão definidos conforme os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral, e o artigo 3º deste decreto entra em vigor 11 de agosto de 2022. Presidente da República Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno e Itapão. Então, está aí o decreto, o ato do presidente da República de garantia da lei e da ordem, por convocação do Tribunal Superior Eleitoral. Aí continua o relatório. Revela notar que o egrégio TSE editou portaria 578, em 8 de 9 de 2021, em que incluiu as Forças Armadas, juntamente com outras entidades, na Comissão de Transparência das Eleições, criada para ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. Em seguida, pela Resolução 23673 do TSE, 14 de 12 de 2021, as Forças Armadas foram elencadas também pelo egrégio TSE como entidades fiscalizadoras do Sistema Eletrônico de Votação, legitimadas a participar de todas as etapas do processo de fiscalização. O trabalho de fiscalização dos militares resultou na apresentação de propostas técnicas encaminhadas ao TSE com o objetivo de aperfeiçoar a transparência e a segurança do processo eleitoral. O relatório do Ministério da Defesa, aquele que nós tivemos acesso, em que no dia 10 de 11 de 2022, em que o Ministério da Defesa solicitou as informações junto ao TSE, e por isso que este relatório diz que há um embaraço promovido, constrangimento promovido junto aos experts das Forças Armadas, ok? Então, este relatório aqui, apresentado pelo Ministério da Defesa, todo mundo já teve acesso, do dia 10 de 11 de 2022, não vou me estender em cima dele, mas continuando aqui o relatório. O egrégio TSE apresentou respostas às questões técnicas levantadas pelo Ministério da Defesa, como publicado na imprensa. Observa-se, portanto, que a presença das Forças Armadas no episódio retratado no expediente e enviado ao Ministério Público Militar aconteceu em sede de desempenho de atividades, prestem atenção aqui, atividades subsidiárias legalmente definidas. A base legal da atuação das Forças Armadas está toda aqui para cima, a gente já tratou aqui do assunto. Então, ou seja, a base legal está toda estruturada, as 4 linhas estão todas aí, para todo mundo ver, ok?
Como são atividades tipicamente militares, o embaraço contra o desempenho dessa atividade pode caracterizar crime militar, tanto da parte de militar, posto que estaria atuando em razão da função, quanto de civis, não apenas porque pode configurar, nesta segunda hipótese, crime contra a ordem administrativa militar, mas porque pode ser também crime contra militar em serviço de garantia da lei e da ordem. Veja só que relatório, meus amigos. Que relatório bombástico este aqui. É só o Ministério Público Militar abrir uma investigação e apurar quem são os indivíduos que estão a praticar os crimes contra o serviço de garantia da lei e da ordem, os crimes contra o trabalho das Forças Armadas. Portanto, seguindo aqui, a presença das Forças Armadas na fiscalização do pleito eleitoral, em hipótese alguma, acontece na mesma forma que entidades civis convidadas também para esta atividade. Uma vez convocadas para esse mistério, atuam dentro do espectro de atividade subsidiária, classificada como atividade militar, não apenas em função do decreto de garantia da lei e da ordem acima citado, mas também pela convocação do próprio TSE através da portaria 578 e resolução 23673, atos normativos igualmente acima citados. Tratando-se de exercício de atividade militar, os questionamentos sobre segurança não podem ser ignorados. Então não tem esse negócio de perder o mané, não tem esse negócio de já acabou. Seguindo. E a presença das Forças Armadas, em razão da segurança do sistema de votação hoje em dia, por ser eletrônico, é muito mais complexa de quando a votação era através de cédulas. Naquela época, limitava-se realmente a atuarem como reforço da segurança, quando os órgãos de polícia fossem insuficientes. Agora, a situação fenomênica demanda segurança muito além do nível de segurança pessoal e patrimonial, pois existe a possibilidade real de ataque cibernético, guerra híbrida, situação que só eles têm treinamento adequado para o enfrentamento. A interferência eleitoral é exemplo claro de guerra híbrida, como aconteceu no conflito Rússia e Ucrânia. Gostaria de lembrar aqui que eu estou lendo um documento oficial, ok? Isso aqui é um documento oficial, certo? Portanto, andou bem o egrégio Tribunal Superior Eleitoral em convocar os militares federais para a fiscalização do serviço eletrônico de votação. Diante dos questionamentos que vêm sendo observado, que vem se observando sobre possível ação de hackers e outras interferências de terceiros no processo eleitoral, como aqui relatados no expediente enviado a este Ministério Público Militar, em que pese não se ter visto qualquer prova direta de fraude nas urnas eletrônicas. Então, aqui vamos refrisar aqui que não há qualquer prova direta de fraudes nas urnas eletrônicas, ok? Esse relatório tem como fundamento aqui, o escopo, o objetivo dele, provocar o Ministério Público Militar para que abra uma investigação a respeito deste assunto. Ocorre que, e não é nem sobre a questão envolvendo as fraudes nas urnas eletrônicas, isso tem que ficar claro, é sobre supostos crimes praticados que estão em curso contra as Forças Armadas e contra os militares em garantia da lei e da ordem, em momento de garantia da lei e da ordem. Ocorre que o Ministério Público não é substituto dos órgãos e servidores dos demais poderes, como também é certo que de solicitações não acatadas não se segue nenhuma consequência à luz do Código Penal Militar, tampouco da legislação penal comum. Consequências podem advir do descumprimento de requisições. É aí que está a chave deste relatório. Posto isso, é o presente relatório para que seja enviada a cópia deste com os documentos que acompanham ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça Militar e ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República em face da competência da Justiça Comum e Eleitoral e ao Ministério Público Militar junto ao primeiro grau para que realize acompanhamento de eventuais desdobramentos administrativos sobre essa matéria decorrente da garantia da lei e da ordem, instaurada ou tome as providências que entender cabíveis ou mesmo discorde do presente pronunciamento em atenção à independência funcional que rege o Ministério Público. Portanto, assina aqui, dia 25 de novembro, Carlos Frederico de Oliveira Pereira, subprocurador-geral da Justiça Militar. Aqui embaixo, deixa eu ver se fica bom para você, se não está na frente do meu QR Code. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui. Eu vou deixar aqui disponível o QR Code aí para vocês, certo? Então esse aqui é o QR Code que você pode apontar o seu celular agora e ter acesso a esse documento oficial
do Ministério Público Militar, ok? Isso aqui não é uma criação minha, portanto, não trata-se de fake news ou qualquer tipo de desinformação. Li ipsilitri o que está no documento oficial do Ministério Público Militar, ok? Isso tem que ficar claro, vou deixar sempre claro isso aqui. Então, resumindo aqui para vocês, pessoal, este aqui é um documento, tá, em que o subprocurador do Ministério Público Militar solicita ao Ministério Público Militar, bem como também ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e as instâncias de primeiro grau do Ministério Público Militar, para que façam suas ponderações, bem como até mesmo abertura de investigação para investigar quem são os autores dos crimes que estão em curso para a interferência das ações das Forças Armadas do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, em momento de garantia da lei e da ordem. Então, o presidente da República, ele decretou já essa garantia da lei e da ordem. Talvez esteja aí o motivo pelo qual ele está em silêncio até agora, repito, como disse em outra oportunidade, para não contaminar o processo com discursos e narrativas políticas. Eu vou destacar aqui um tweet que eu fiz algum tempo atrás, que inclusive foi curtido pelo próprio deputado federal Felipe Barros. A época foi... Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Foi 14 de novembro de 2022, quando eu fiz esta publicação na minha conta do Twitter, que diz o seguinte: se entregar o código-fonte e refazer a apuração, tem que dar o mesmo resultado e sem acessar a biblioteca externa como ocorreu. Se não der o mesmo resultado, claro, cadeia. É que escrevi na época. Se o código-fonte não for o original, é cadeia. GLO no tribunal, com início, meio e fim. Eu escrevi isso aqui no dia 14 de novembro, o próprio deputado federal Felipe Barros também curtiu essa minha publicação, talvez porque na minha observação jurídica, na minha avaliação, esse era o caminho. Esse era o caminho. Então, assim, pessoal, para finalizar aqui, já estamos com quase 30 minutos aqui de live, não quero me alongar mais. Este é o relatório do Ministério Público Militar, o QR Code do documento está na tela para vocês, todo mundo pode ter acesso, isso vai começar a ser publicado aí nas redes sociais. Mais uma vez eu quero agradecer ao meu querido advogado Paulo Papini, do canal Momento Conservador, ao Brasil Sem Medo pela matéria, porque eles são os autores deste grande furo. Então, se alguém estava aí em busca de algo mais, de um oxigênio neste momento tão turbulento e de indecisões e de muita desinformação, está aí mais um pouquinho de pimenta nessa receita aí. Perfeito? Vocês me desculpem, mas eu não posso me alongar mais do que isso. Até uma próxima aqui no canal Direitando Brasil. Lembrando, aqueles que ainda não estão inscritos no canal, peço por gentileza que se inscrevam, cliquem no sininho para receber notificações, deixem o seu like, importante que você deixe o seu like, compartilhe, e na descrição aqui do nosso vídeo tem o link do nosso grupo de Telegram. O pessoal lá do nosso grupo de Telegram vai receber aqui o link do documento, ok? Não precisa se preocupar em apontar o celular. Vou facilitar a vida do pessoal que nos segue lá no grupo de Telegram. E também, lembrando, esse sim aqui. Este sim aqui é o nosso QR Code aqui de apoiamento ao canal, ok? Um abraço e até uma próxima aqui no canal Direitando Brasil. Valeu!